Está começando mais um programa Escola Bíblica, estudando sobre o Espiritismo à luz da Bíblia. É um tema interessante, então você que está chegando agora, acompanhe com a gente. E durante essa semana estamos estudando sobre a lei do karma. Será que a Bíblia apoia esse tema, apoia esse assunto? Nós temos respaldo bíblico para o karma. Vamos entender um pouquinho sobre isso, falar sobre o sofrimento e o resultado final que a Bíblia apresenta para o sofrimento desse mundo. É bem rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí nesse dia 26 de dezembro, que a gente volta já já, daqui 30 segundos. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda também. Hoje, 26 de dezembro, o ano quase encerrando e a semana também. Hoje, quinta-feira, e nós estamos estudando mais uma vez a Palavra de Deus nesse horário. Que bom que você escolheu estar com a gente aqui, né? Tantas opções que você poderia escolher, mas que bom que você escolheu estudar um pouquinho mais sobre esse tema e saber o que a Bíblia fala sobre o karma, um tema através do Espiritismo. Nós escolhemos, durante 9 semanas, estudarmos um material que a Novo Tempo oferece para você. E nós vamos estudar durante essas 9 semanas sobre o que a Bíblia fala, se tem respaldo bíblico ou não para as crenças do Espiritismo. Em especial, nós sabemos que existem várias crenças espiritualistas ou espíritas, mas de uma maneira geral nós estamos apresentando aqui principalmente o conceito kardecista, que é grande parte do público brasileiro espírita, e com muito carinho, com muito respeito, nós queremos intensificar a nossa atenção para você que é espírita e que tem isso no seu coração de forma sincera. Nós consideramos você como amigo, como irmão. Apesar de entendermos que algumas vezes o que você acredita é diferente do que nós acreditamos, e nós queremos colocar toda essa estrutura, essa visão, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, para entendermos se a Bíblia aprova ou não o Espiritismo e também, essa semana, a lei do karma, ok? Eu quero lembrar que hoje é a última parte do estudo sobre o karma. Semana que vem, nós vamos falar sobre um tema bem interessante, tá? E eu quero falar daqui a pouquinho sobre esse tema para você também. Mas antes, eu quero lembrar que você pode estudar com a gente através das redes sociais. O material que a gente tem como base aqui nessas 9 semanas é um material que a Novo Tempo produziu e é um material online para você. E você pode entrar e acompanhar aí no seu celular. Você pode acompanhar também no seu computador, baixando esse material, esse estudo, ou acompanhando online também. Entre no site biblia.com.br, você já vê na tela agora ali esse material, tá vendo ali? O Espiritismo à luz da Bíblia. Você clica ou online ou em PDF. Se você quiser baixar no seu celular, ter o material já ali guardadinho, você pode clicar no PDF, tá bom? Ou se você prefere, sempre que você entrar na internet, entrar online ali, não precisa baixar necessariamente o estudo, você é só clicar online, vai ter que fazer o seu cadastro, o seu nome e você vai receber esse material, tá bom? Só que esse material não é um material impresso, tá? Você não vai receber o livro na sua casa, você vai poder acompanhar ali pela internet, lembrando, tá? O tema de hoje, ele é interessante e ele pede de nós uma busca intensa da Palavra de Deus e para isso nós vamos orar nesse momento. Pedir que Ele fale a nós, fale ao nosso coração e nos ajude a entendermos o finalzinho desse estudo, desse tema tão importante. Bondoso Deus, chegamos ao final de mais uma semana e o que nós queremos é que o Senhor continue conduzindo a nossa vida, conduzindo através dos Teus ensinos aqui, da Tua Palavra, mas conduzindo também a nossa família, os nossos passos, esse novo ano que em breve estará chegando. Cuide de nós e esteja conosco nesse momento e sempre. Pedimos por Jesus. Amém. Estamos falando então sobre o Espiritismo à luz da Bíblia e a lei do karma. O último encontro nosso aqui. Segundo o Espiritismo, a lei do karma, que você vê na tela agora,
e tem uma cena bem interessante, você vê ali que a explicação mais prática para a lei do karma é que cada causa tem a sua consequência. Se você tratou bem as pessoas, isso vai voltar para você. Se você foi uma pessoa maldosa nesse mundo, isso vai voltar para você. A gente começa a resumir um pouquinho o que foi apresentado essa semana. Mas é importante a gente entender que na visão do karma, que é mais usado dentro do hinduísmo e do budismo, né? No espiritismo kardecista é usado mais a lei da causa e efeito, já falei isso, mas não acredita-se que existe um Deus que governe essa lei, chamada lei do karma. Não existe um Deus que ele tem um parâmetro, olha, até aqui você fez o bem, até aqui você fez o mal. Acredita-se que a própria natureza estabelece as suas leis, são leis naturais, e é um processo natural em que o ser humano que faz maldade durante a vida, e esse critério de maldade acaba sendo muito subjetivo também, ele volta para a pessoa numa outra encarnação, ou através da reencarnação. A Bíblia aprova isso, e é isso que nós estudamos durante essa semana. A Bíblia aprova a reencarnação como uma recompensa positiva ou negativa na vida daquele que fez o bem ou o mal. A gente vai estudar mais sobre isso. Eu estava pesquisando há pouco, e antes da gente resumir um pouco mais, eu estava vendo aqui algumas grandes leis do karma. Existem basicamente 10 a 12 leis, né? A grande lei, que é essa lei da causa e efeito, a lei da criação, a lei da humildade, a lei do crescimento, da responsabilidade, da conexão, e a gente percebe que cada uma dessas leis tem a ver com o ser humano. E a Bíblia começa a descrever o seguinte, e é importante a gente já começar com esse ponto hoje. Se você quer ser uma pessoa melhor, segundo a visão da reencarnação, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar às pessoas, você tem que fazer o bem, e você então vai ser uma pessoa em um nível superior de compreensão e visão espiritualista também. Acredita-se, e muitas pessoas acreditam, que Jesus não foi Deus. Na visão espírita, Jesus não foi Deus, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus é apenas um exemplo de um homem, de um guru, diríamos assim, que conseguiu viver num nível de compreensão do bem, e ele traz uma grande lição para nós. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim que, como eu mencionei, né, a lei da conexão, tudo isso fala que o ser humano tem que se dedicar, mas a Bíblia diz assim que nós somos pecadores, Jesus nos dá força para sermos melhores. Jesus não foi um homem que se dedicou e se tornou melhor, não, Jesus é Deus. E nós, como seres humanos, nós não podemos nos tornar pessoas melhores por nós mesmos, somente por meio de Cristo Jesus. Essa é a visão contrária do karma, que acredita que o ser humano pode se dedicar e se tornar melhor, e a visão bíblica, que diz assim, você quer ser uma pessoa melhor? Busque a Jesus. Essa é a visão bíblica. Vamos tentar relembrar algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, todo efeito tem uma causa correspondente. Essa é a visão da lei do karma. Um outro detalhe também é que Jesus é o nosso intercessor, é aquele que intercede por nós, nós estudamos isso aqui essa semana. É Jesus quem gera em nós o bem, não somos nós mesmos. Um terceiro aspecto também é que Deus não tem prazer em ver o sofrimento do ser humano, ou seja, Deus não lança sobre o ser humano o mal. O mal é um efeito do grande conflito, mas você pode escolher praticar o mal ou praticar o bem, buscando o poder e a força de Deus. E a gente segue aqui. Eu quero mostrar essa cena que é interessante para a gente ilustrar um pouquinho esse tema tão importante. Tem muita gente que está acompanhando, eu sei que existem pessoas que são espíritas que estão acompanhando e pensando assim, eu quero ver o que esse pessoal vai falar. Qual é o questionamento deles? Afinal de contas, existem muitas pessoas que estão assistindo a gente agora e dizendo assim, pastor, meu amigo, você que está aí falando sobre esse assunto, um assunto que não é nem o domínio de vocês, mas eu queria que você pensasse algo comigo. E muita gente está pensando assim, pastor, eu já vi pessoas, eu já vi a minha mãe na minha frente que morreu, falando com a voz dela. Eu já vi alguém numa
numa mesa, se comunicando. Eu já vi uma carta escrita com a letra do meu filho. E eu quero mostrar essa cena para você. Como nós trabalhamos em TV, existe algo bem interessante na TV. Nos filmes, eventualmente acontece na Novo Tempo, e principalmente nos filmes de ação, ficção científica. Você está vendo aqui a mesma cena. Em cima, um homem no espaço, só que com um fundo verde. Na parte de baixo, a mesma imagem, só que com fundo como se fosse a lua. Está percebendo, né? Essa parte verde é uma parte dentro do estúdio que é muito utilizada, principalmente em filmes, eu mencionei, chamada chroma, né? O chroma key. É um fundo verde chamado de fundo infinito, onde o cinema principalmente usa para jogar imagens sobre um fundo normalmente verde, eventualmente azul também, para que aparentemente aquela cena seja uma cena real. Então o ator está lá, dentro do estúdio, como eu estou, quem sabe aqui, um fundo verde, e naquele fundo verde eles jogam a cena de um outro ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem não entende isso, uma criança, quem sabe, olha aquela cena e fala, é muito real. Parece que ele está no espaço mesmo. Quando, na verdade, é apenas um efeito visual. É um efeito cinematográfico. Eu estou dizendo isso porque existem pessoas que estão dizendo assim, pastor, não venha me dizer que não é verdade que eu vi alguém que morreu voltar. É a minha mãe, é um familiar meu. Mas a Bíblia diz que isso não é possível, nós já estudamos sobre isso. E que, em algum momento, forças contrárias ao que a Bíblia diz, elas usariam do engano, como o croma usa, né? Algo que parece que é real, mas na verdade não é. Usariam do engano. E nós teremos que crer mais no que a Bíblia diz do que propriamente no que nós estamos vendo. Porque o que nós vemos pode ser um engano também. Eu quero lançar uma pergunta para você, a pergunta de número 6. Como Deus irá resolver o problema chamado sofrimento? Segundo o karma, segundo o estudo sobre o karma, a visão da causa e efeito, o sofrimento só é possível ser vencido se nessa vida você dedicar o seu melhor e na próxima vida você vai viver melhor, reencarnar melhor. Mas a Bíblia, ao contrário disso, diz que Deus vai usar uma maneira para acabar com o sofrimento. E por mais que às vezes você não acredite, não veja, é necessário a gente acreditar com os olhos da fé. E após o intervalo a gente vai entender qual é a solução bíblica para o sofrimento nessa terra. A gente volta em 2 minutos estudando sobre o Espiritismo à luz da Bíblia e essa semana o karma, a lei da causa e do efeito. A gente volta já. Esse é um programa que tem o objetivo de levar até você o conhecimento da Palavra de Deus, que é cada dia uma revelação diferente para nós. Ninguém conhece profundamente, nós nunca conheceremos a plenitude da Palavra de Deus, mas essa semana especificamente nós estamos estudando um tema dentro dessa temporada que tem a ver com o karma. É uma visão espiritualista, espírita, a lei da causa e efeito, como você preferir chamar aqui, que é a questão da reencarnação e você pagar as consequências das suas escolhas numa vida anterior. Será que a Bíblia, ela apoia essa visão? Nós temos estudado e chegamos hoje ao último bloco da semana, o último momento de estudarmos esse assunto. Só que antes eu quero convidar você, já antecipadamente, semana que vem, nós vamos estudar o tema médiuns, os médiuns, à luz da Palavra de Deus, a visão espiritualista que acredita que médiuns são homens que podem prever o futuro, comunicar com os mortos, fazer revelações. E eu sei que existe muita gente com um coração sincero que acredita nisso. E é com muito carinho que nós respeitamos você, mas queremos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Eu, particularmente, conheci pessoas que acreditavam ser um privilégio dado por Deus, você ter essa sensibilidade de ser um médium também. Então, nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre esse assunto semana que vem. Baixe o estudo,
estude e semana que vem você vai se preparar mais. Mas o tema de hoje é bem simples e você pode ver também no nosso guia de estudos, biblia.com.br, e nesse site, dentro do site biblia.com.br, você vai ver ali vários materiais e o que a gente está estudando aqui é o Espiritismo à luz da Bíblia. Você pode baixar esse material no seu celular, no seu computador, ou você pode, toda vez que você estiver online, na internet, acompanhar também, tá? Eu estou reforçando porque vale a pena você acompanhar também. Todo canto do Brasil, se você tem a facilidade de ter um computador aí, não deixe de fazer isso. Vamos voltar ao tema e no bloco anterior nós lançamos uma pergunta aqui, a pergunta número 6 desse guia de estudos que eu mencionei aqui. Como Deus irá resolver o problema chamado sofrimento? Vamos fazer o seguinte, antes da gente responder o que a Bíblia diz, já que nós estamos estudando o karma à luz da Bíblia, vamos lembrar de alguns detalhes que são importantes. Um deles eu mencionei há pouco. O Espiritismo acredita que o sofrimento do ser humano, o maior sofrimento humano, eu acho que todos nós, independente da religião, nós acreditamos que o maior sofrimento humano é a morte, né? Saber que alguém que nós amamos morreu. E uma das características que o Espiritismo tem é acreditar que o consolo vem através de você acreditar que aquela pessoa que morreu, na verdade, não morreu. Ela simplesmente reencarnou. Ela simplesmente está nas nuvens num determinado momento e das nuvens ela vai reencarnar em outra pessoa. Isso conforta. E uma outra visão também, que acredita que o sofrimento será acabado dentro do Espiritismo, é o que nós estamos mencionando, a lei do karma, que você, se você está sendo penalizado nessa vida, porque você reencarnou em sofrimento, na próxima vida você pode ser alguém que vai viver melhor, que vai viver sem sofrimento. Mas chegou a resposta bíblica para essa pergunta, para esse questionamento. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8, diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E nós vemos aqui, em síntese, o resumo desse verso. O sofrimento será acabado, e eu quero pontuar algumas coisas aqui em cima de alguns versos que nós vamos ler. O iníquo, aquele que gerou o mal, Lúcifer, Satanás, ele será aniquilado e o mal vai acabar. Essa é a forma como Deus diz que, biblicamente, o mal vai acabar. Quando não mais Satanás gerará o mal aqui nessa terra. Nós temos aqui, então, a imagem da volta de Jesus, uma cena clássica, né? Nós escolhemos aqui uma imagem bem clássica, uma imagem bonita, mas que representa algo que será real e nós acreditamos em breve. A Bíblia diz assim. O que é a volta de Jesus para você que nunca ouviu falar? Nós acreditamos que um dia, para acabar com o sofrimento, o Jesus que veio aqui, que é o próprio Deus, o Emanuel, o Deus que veio a essa terra, que morreu no lugar do ser humano, que está no céu, ele voltará para resgatar, para estar junto com aqueles que foram pessoas fiéis a ele, que viveram de acordo com a vontade dele e pessoas sinceras de coração. Aí então será o fim do sofrimento. Eu quero ler mais um texto bíblico para você, Romanos 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É mais um texto confirmando o que eu falei. O inimigo será derrotado, o inimigo será destruído, e aí o sofrimento acabará. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Não se esqueça de uma coisa, nós estamos vivendo hoje num conflito entre o bem e o mal, um conflito cósmico. Quando muitas pessoas acreditam no sobrenatural, o fato é que existe um sobrenatural. E eu louvo a Deus que nós não podemos olhar constantemente. Imagine você agora, você vivendo e podendo presenciar em todos os momentos um anjo bom e um anjo mau lutando por você ao seu redor. Seria uma luta tremenda para nós. Nós não podemos ver
mas existe um conflito, e esse conflito é introduzido dentro da família, esse conflito é introduzido dentro das religiões, algumas religiões pregando algo, outras pregando outras coisas, e o inimigo de Deus usando das doutrinas das religiões para enganar as pessoas. Entenda o tema dessa semana à luz da Bíblia. Deus um dia vai acabar com aquele que gerou o nosso sofrimento. Não porque Deus odeia Satanás, mas pela escolha que o próprio Satanás fez. Deus um dia vai destruir. Nós temos mais um texto bíblico, Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha que bonita essa mensagem, estou aqui com você. E Deus virá das nuvens dos céus. Você já ouviu falar sobre esse tema? É um tema que a Novo Tempo faz questão em muitos momentos de abordar, de intensificar. Mas eu sei que existem pessoas nesse momento que nunca se aprofundaram sobre esse tema. Que, de fato, existem pessoas que nem sequer procuraram conhecer sobre a Bíblia, não se importam com a Bíblia. Quando se fala em Bíblia, em crente, em religião, isso não faz sentido. Mas a Bíblia reforça para mim e para você que o caminho para que o sofrimento acabe não é outro, a não ser a volta de Jesus. E é isso que nós temos falado aqui. E é essa maneira que a gente encerra o tema dessa semana, falando que, embora existam pessoas sinceras que acreditem na lei do karma, que é uma lei científica, uma lei natural, é um processo natural, segundo a Bíblia, a lei do karma, ela não é validada. O sofrimento será acabado somente com a volta de Jesus. Apocalipse 21, verso 4. E o que vai acontecer? O próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E nós queremos vencer a dor, nós queremos vencer o sofrimento. Quando a gente fala de morte, eu mencionei aqui, ninguém gosta de pensar na possibilidade da morte. Mesmo quem tira a própria vida, não é porque ama a morte, não é porque a morte é o melhor, mas porque não quer sofrer mais. A morte é algo ruim. Mas a Bíblia diz assim, que a morte vai ter um fim. A morte não vai ter um fim quando você reencarnar. A morte vai ter um fim quando Jesus voltar. Eu quero deixar para você mais um verso e o desafio de hoje. O verso é de Isaías 33, verso 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-lhe-se-á a sua iniquidade. E existem vários textos falando sobre isso. Aqui é uma profecia que era aplicada inicialmente no contexto do povo de Deus em Jerusalém, mas uma profecia que mostra que um dia nós não choraremos mais, não sofreremos mais. Quero deixar para você o desafio dessa semana e o desafio de hoje também, sobre esse estudo que fizemos. E o desafio é: buscarei a verdade sobre o Espiritismo e tomarei a decisão de mudar as minhas crenças, caso não se harmonizem com as doutrinas bíblicas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quero dizer uma coisa muito importante para você. Seja sincero nas suas convicções. Se você é um espírita, se você é um católico, se você é um batista, se você é da Assembleia de Deus, se você é adventista, seja sincero naquilo que você acredita. Viva, mas peça a Deus que revele a você as verdades dele. E se porventura você estiver andando num caminho que você começa a enxergar que não é o melhor caminho, que nesse caminho você não está vivendo a verdade de um Deus Criador, Deus revelará para você o plano dele, a vontade dele, e cumprirá na sua vida os propósitos dele. Que Deus te dê sabedoria, que o tema dessa semana sobre o karma possa ter sido esclarecido para você. E a compreensão final é que todo sofrimento será acabado um dia com a volta de Jesus. Eu quero orar com você agora e que Deus te abençoe
que Ele continue falando fortemente ao seu coração todos os dias. Obrigado, bom Deus, porque encerramos essa semana. Em breve estaremos começando mais um ano e queremos começar com algumas mudanças e que seja uma delas a mudança de estarmos mais próximos de Ti, das Tuas verdades, dos Teus ensinos. Se precisamos ter uma mudança na nossa vida, faça essa mudança em nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um convite muito especial para você nesse momento. Semana que vem, nós estaremos estudando sobre o Espiritismo à luz da Bíblia e os médiuns. A Bíblia confirma a possibilidade dos médiuns. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.